Os inquilinos são obrigados perante a lei contribuir com o fundo de reserva ou somente o possuidor do imóvel? Para responder essa pergunta, eu vou falar sobre uma situação vivida por mim, um depoimento meu que aconteceu agora recente. Eu tenho uma casa alugada e recentemente eu descobri que a gente não estava fazendo ali o desconto do fundo de reserva com o inquilino, com o proprietário ali no valor do aluguel, não estava descontando esse valor. Então eu fiz os cálculos de quantos meses estava em aberto e mandei para a imobiliária dizendo que eu estava abatendo aquele valor que referia-se ao fundo de reserva e que era de direito do proprietário e não meu, mas que naquele período eu tinha esquecido de diminuir do valor do aluguel. E aí eu não sabia que eu estava caçando uma briga, porque a imobiliária não sabia do que se tratava, a proprietária do imóvel não sabia do que se tratava, o síndico do meu condomínio não sabia e mais, a imobiliária também não sabia. Gente, foi uma confusão com relação a isso, porque eles chegaram a dizer que eu estava inventando uma lei, porque ninguém sabia disso. A imobiliária chegou a me falar que até advogados, ela tinha verificado com advogados e ninguém sabia do que eu estava falando. Por que esse assunto é tão, é tão pouco divulgado, gente? Eu não sei te dizer o porquê. Nem cursos costuma falar a respeito disso. Eu cheguei aí até a imobiliária, eu fui até a administradora junto com a pessoa da imobiliária. E a advogada dessa administradora falou para ele, olhando para mim, que isso não era verdade, que isso aí era uma obrigação do inquilino, porque vinha no mesmo boleto e dependia muito se a proprietária ia acertar essa situação ou não, mas que no ver dela era uma obrigação do inquilino e não do proprietário. E eu até falei que eu ia fazer um vídeo a respeito disso e estou aproveitando a pergunta aqui para esclarecer esse assunto. Olha só, pessoal, o inquilino tem a obrigação de pagar a taxa ordinária. O que é taxa ordinária? É aquela conta ali, é aquele valor que mantém o condomínio no seu dia a dia. É o valor que paga para os funcionários, que paga para o prolabore do síndico, que mantém a limpeza do dia a dia ali do condomínio. São taxas ordinárias, que paga água, que paga luz, energia, enfim. O que mantém o condomínio ali no dia a dia é o inquilino normalmente que paga. Porém, a taxa extraordinária é uma obrigação do proprietário e não do inquilino. E por que essa taxa vem junto com o boleto? Olha só, no mesmo boleto dessa taxa ordinária vem destacado ali o fundo de reserva. Aí o inquilino tem que fazer o quê? Pagar o boleto, porque não tem como dividir, vai usar o mesmo boleto. Ele vai pagar aquele boleto e depois ele vai abater aquele valor do fundo de reserva do aluguel. Isso é claro que é uma combinação entre o inquilino e o proprietário. Não tem nada a ver com o síndico. Porém, o síndico precisa conhecer, precisa saber dessa informação para dar a orientação correta para aquelas pessoas que vierem perguntar. E por que essa é uma obrigação do proprietário e não do inquilino? Exatamente porque o fundo de reserva é considerado uma taxa extraordinária e não uma taxa ordinária. O síndico não pode usar o fundo de reserva para pagar as contas do dia a dia. Uma conta de água chegou com valor além do normal, porque teve um vazamento e tal, e aí não tem valor no caixa. Ele pode ir lá no fundo de reserva e usar para isso? Não, ele não pode. O fundo de reserva, ele deve ser usado para urgências e emergências e a Assembleia precisa autorizar o uso desse fundo. Então, por isso, ele é considerado extraordinária e não ordinária. E quem tem obrigação de pagar taxa extraordinária é o proprietário e não o inquilino. Então, voltando aqui à resposta, a lei diz exatamente isso e eu vou ler aqui o que diz a lei para que vocês entendam. Lembrando que, para quem não conhece, o fundo de reserva é estabelecido na convenção que 5 ou 10% do valor da taxa ordinária é revertido para o fundo de reserva. E o síndico não deve se privar de fazer isso, não deve
deixar de fazer isso. É uma obrigação do síndico fazer essa reserva e utilizar essa reserva somente com autorização da Assembleia. Aqui na lei ela diz o seguinte: nos termos do artigo 22, parágrafo único, letra G de gato, da Lei 8.245/91, tem lá que a obrigação de constituir, de pagar o fundo de reserva é do proprietário do imóvel e não do inquilino. Espero que tenha respondido a sua dúvida.